Amém. Enquanto a gente vai tomando aí os nossos lugares, né? Essa questão de limpeza lá em casa é um pouco mais tranquila, né? Eu falo brincando que lá em casa a última palavra é minha, que eu sou homem da casa, né? Então a Dani fala assim, vai lavar a louça. Aí eu falo, tá bom. Aí eu pego e vou lavar. Então não tem muito erro, não. Maravilha, deixa eu arrumar aqui as ferramentas. Maravilha, todos assentados já? Então vamos iniciar a nossa aula aí. Primeiramente, bom dia. Deus possa nos dar aí a abertura para os nossos corações, as nossas mentes, né? Para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre Jesus. E bom, meus irmãos, eu já queria iniciar com vocês fazendo uma pergunta. Né? A gente está aí no 6º capítulo, indo para o 6º capítulo hoje. E eu queria perguntar para vocês o que vocês talvez já colocaram em prática sobre o que vocês aprenderam, o que talvez isso tenha feito diferença na vida de vocês, em estudar que Jesus não é quem você pensa. Então nós vimos lá que Jesus é a vida, Jesus é o princípio, Jesus é o justo juiz, Jesus é amor. E aí, o que tem feito de diferença para vocês aprender um pouco mais sobre Jesus? E a sonoplastia tá aí, Eliseu? Ah, tá. Tá com o Ronald. O Ronald vai pegar. Mas e aí, o que tem feito de diferença para vocês? Vocês pararem para analisar aí. Sempre quando aprendemos sobre Jesus, ou estudamos e revemos as escrituras e viemos aqui e tal, aprendemos mais aqui nas aulas do EBD, com certeza isso daí faz com que a gente vai se aprofundando ao ponto de que na hora de falar de Cristo para as pessoas, dar testemunho, a gente consegue ser um pouco mais profundo e ser mais objetivo também. Porque às vezes a gente tem a mania de ficar floreando muito para falar de coisas óbvias assim a respeito da nossa fé. E aqui esse estudo é específico sobre o core da nossa fé, né, que é Jesus Cristo. Então é maravilhoso. Todas as aulas foram muito boas, mas uma coisa que tem pegado muito para mim é a questão da humildade de Jesus, né? Então, por mais que a gente sabe, a gente conhece, a gente lê, a gente inclusive ensina às vezes sobre isso. E aí quando você revê isso no dia a dia, você vai olhando os pontos em que a soberba quer subir para o coração e aí você olha e você fala, eita, pera. Então é muito bom relembrar isso, porque por mais que a gente já sabe, quando a gente revê, é uma pancada do Espírito Santo a mais no coração no dia a dia, assim. Profundidade da lei, né? Mais alguém? Então, basicamente, essa é realmente a ideia, né? E, inclusive, isso que a gente vai ver nessa aula hoje, provavelmente você já ouviu diversas vezes, provavelmente você já conhece de cor, né? E também, se você creu em Jesus, você reconheceu isso que a gente vai aprender hoje, né? Que Jesus é o Salvador do mundo. Então, não tem muita novidade, mas como a Lê trouxe muito bem, eu ia trazer aqui para vocês. É muito importante que a gente sempre relembre e que a gente sempre volte ao primeiro amor, né? Às vezes a gente dá aquela esfriada, às vezes a gente dá aquela desanimada, né? Eu estava até conversando ali com a Laís ali, ela até orou por mim sobre isso, né? Para que Deus não desanime a nossa vida, né? No sentido ali dos jovens ali e tal. E a gente tem essa tendência de muitas das vezes dar uma desanimada, fala, poxa, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo, né? Será que o Senhor está ali comigo? Então a gente sempre, além de voltar ao primeiro amor, a gente sempre precisa lembrar de quem é Jesus na nossa vida, de que outras pessoas também precisam de Jesus, e através de nós que essas pessoas vão conhecer Jesus, né? Então a gente vai fazer até um exercício no finalzinho, eu não vou contar agora, não vou dar spoiler, mas eu já queria que 3 irmãos abrissem aí pra gente em 1 João 5,19, Efésios 5, 15 e 16 e João 16, 33, tá? Esse capítulo é um capítulo bem curtinho, ele tem 10 páginas, porque é uma imagem, então eu não vou contar. Então é um capítulo bem curto, é um capítulo onde ele é bem enfático, ele é bem objetivo, né? E para que a gente possa entender mais a ideia de como Jesus é o Salvador do mundo,
a gente vai colocar num contexto de pecado aqui, como é que o pecado surgiu, como é que o pecado chegou até nós, como é que nós surgimos ali através do pecado, como nós agimos através do pecado. E quem achou 1 João 5,19? Laís. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Maravilha. Então, o mundo jaz do maligno. Efésios 5,15. Dani. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Maravilha. Então, a gente viu lá em 1 João, mundo jaz do maligno, e agora em Efésios 5:15 e 16, que os dias são maus. João 16:33. Lê. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, o mundo jaz do maligno. Os dias são maus e vocês terão aflições. O que vocês entendem quando a gente lê esses versículos aí? O que vocês pensam em relação ao nosso mundo de hoje? E aí? Vamos fazer uma exegese aí dos versículos. O que vocês entendem quando a gente fala sobre esses 3 versículos aí em relação ao nosso mundo de hoje? O pessoal da internet está mentindo? Esse mar de rosas aí, cadê? Cadê o mar de rosas, né? Essa prosperidade, casa na praia, fazenda, Tá difícil, né? Determine aí. Um monte de palmeirense orando pelo Mundial, né? Não deu certo, né? O Ale deve estar acompanhando a gente aí. Diz que a Bíblia tá na contramão, hein? Exatamente. Então a gente vê que através desses versículos o Senhor já nos orienta que a gente vive num mundo de pecado, que a gente vive num mundo onde as trevas acabam dominando muito dos pensamentos, acabam dominando as atitudes, acabam dominando pessoas, e é isso que a gente vê nesse mundo que a gente vive. Eu vou ler Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente já vai iniciar aqui com uma coisa ruim na aula, né? A gente estava feliz, agora vai ficar um pouquinho triste. Por quê? Porque o pecado, ele domina o mundo. O pecado, ele nos faz escravo. O pecado, ele faz com que a gente tenha esse mundo difícil, né? A gente vê tanta tragédia, né? Eu falo pra Dani, põe no jornal lá. Eu acabo, às vezes, assisto a primeira matéria e já, vixe, sai daí. Que é muita tristeza, né? Eu sigo a CNN, né, um site de notícias, tal. Eu gosto bastante deles, porque eles falam bastante sobre economia, sobre atualizações, tal. Só que ultimamente só tem tido notícia ruim. Homem matou não sei o quê, e filho matou pai e mãe. Isso é fruto do pecado, meus irmãos. Infelizmente a gente vive nesse mundo e a nossa ferramenta aí para que a gente possa combater isso é a palavra de Deus. Amém? Maravilha, então. Então a gente vai fazer só um pequeno resumo de como é que o pecado entrou no mundo, para a gente se situar, para a gente colocar em contexto aqui a nossa aula. Então a gente teve um pecado original, a gente chama de pecado original. A desobediência de Adão e Eva é a causa do pecado e da morte na humanidade. Então a gente já conhece essa história, a gente já viu, né, desde criancinha algumas histórias lá de Gênesis 3, enfim, então a gente já conhece que a partir ali da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, né? Então, a gente lendo ali o capítulo 6 do livro, ele não vai trazer uma ênfase tão grande na questão do pecado, né? Mas é importante a gente contextualizar para que a gente possa entender realmente como é que Jesus é o Salvador do mundo. Beleza?
Então, a partir dessa desobediência, a gente teve o resultado do pecado. E qual que foi o resultado do pecado? A entrada do pecado no mundo, morte física e espiritual, a separação de Deus e a necessidade de perdão. Então, por conta da desobediência de um só homem, toda a humanidade passou a pecar, certo? Somos frutos do pecado a partir do nosso nascimento ali. E aí a gente morre fisicamente, espiritualmente, a gente nasceu separado de Deus e a gente tem a necessidade de redenção, de perdão. Beleza? E aí a gente falando sobre a necessidade do perdão, Deus envia aquele que é a vida, o Cordeiro, para nos redimir e nos perdoar através de um só ato. Amém? Então, se eu perguntar para vocês, qual que é a principal mensagem do Evangelho? O que vocês me diriam aí? Salvação em Cristo, o que mais? Maravilha, reconciliação através de Jesus. Boa. Não pereça, mas tenha vida eterna. Maravilha. João 3,16. Amém? E quando a gente ouve essa pergunta, a gente não dá às vezes não dá aquele parafuso na cabeça? Às vezes a gente fala, opa, peraí, qual que é a principal mensagem do Evangelho? E às vezes a gente vem todos os domingos na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora ao Senhor, mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo qual que é a principal mensagem do Evangelho. E as pessoas lá fora, no mundo que é jaz do maligno, mundo que é de trevas, eles precisam saber qual é a principal mensagem do Evangelho. Mas a gente vai responder essa perguntinha lá no final. Beleza? O autor do livro, o Thiago Matos, ele vai trazer. A palavra nos ensina que Deus nos amou antes da fundação do mundo. E desde então, seu plano para salvar a humanidade do pecado, por meio de Jesus, já estava estabelecida. Então Deus, ele, com seu grande amor, né? Porque o autor até traz no livro pra gente, não existe amor sem liberdade. Então amar também é dar liberdade. E Deus sempre nos amou, e Ele nos dá liberdade. Né? E aí a ideia não é sobre falar sobre eleito, a ideia não é falar sobre isso. Mas para você amar, você precisa dar liberdade. E Deus deu a liberdade para Adão e Eva. Só que eles escolheram pecado. Certo? Então, a partir daí, Deus já sabia que a humanidade ia escolher isso. E Ele já tinha o seu plano estabelecido antes mesmo da nossa fundação. Aí você me pergunta, Danilo, como isso? Aí você vai ter que perguntar para Deus lá em cima, porque eu não posso falar por Ele. Né? Mas Deus já tinha isso estabelecido. Né? E aí o autor vai trazer que, a partir desses pontos estabelecidos, o Senhor, Deus, Ele tem 3 propósitos. E aí a gente vai começar agora a entrar no livro. Né? Jesus é o Salvador do mundo. E Ele vai colocar para nós que o primeiro propósito é resgatar-nos do castigo do pecado. Alguém abre aí pra gente, Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Mateus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a gente já viu no pequeno resumo ali que eu trouxe para nós, né, para a gente aprender um pouquinho ali sobre o pecado, que a gente já estava condenado à morte. Beleza? Esse é o primeiro ponto. A gente já estava condenado à morte. E aí, a partir dessa condenação, existiu a necessidade da redenção. E aí, por isso que Deus já tinha o seu plano em enviar o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então, Deus criou a gente, a sua imagem e semelhança, para que
a gente tivesse o deleite de toda a criação, de toda a natureza, né? Então Deus criou tudo para deleite do homem. Todos os animais, toda a natureza, tudo aquilo que foi criado foi para deleite do homem, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente também já conhece bem, né? Então Deus criou tudo isso para o homem, né? E aí ele vai trazer que não existe um amor sem a liberdade, e aí a partir daí, como o homem tinha liberdade de escolha, escolheu pecar, né? Então Adão e Eva lá comeu fruto, né? E tem uma ideia bem legal que o pessoal fala, não, mas Adão não comeu. Adão foi omisso, né? Adão foi omisso. Então, enfim, aí deixa pra gente conversar numa outra aula aí, né? Então, a partir daí, dessa desobediência, o pecado entrou no mundo e existindo aí a morte espiritual e física também. E se eu trouxesse para vocês esse medidor de bondade aí, né? Que o autor vai trazer pra gente lá no livro. Como é que estaria o seu medidor de bondade hoje? Se a gente colocasse o medidor de bondade aí na sua veia aí, para medir como se fosse pressão, né? Como é que estaria aí hoje? Estaria mais para ruim? Estaria ali mais para bom? Como é que estaria? Dá uma pensada aí. A gente perdeu a capacidade de alcançar o padrão de Deus, né? O padrão de Deus é que todos nós fôssemos bons, né? Esse é o padrão de Deus. Mas a gente perdeu essa capacidade através do nosso pecado, né? E a partir daí, a gente acaba tendo a ideia de que uma boa ação acaba anulando uma má ação, né? Então a gente fala assim, não, eu sou um adúltero, mas eu levo comida lá para os moradores de rua à noite. Ah, que eu sou um mentiroso, eu sonego imposto lá na minha empresa, mas eu dou oferta quando a igreja pede. Isso é normal da gente, porque a gente tem essa ideia, né? É normal da gente fazer esse tipo de análise, por quê? Porque é fruto do pecado. A gente acha que uma boa ação anula uma má ação, né? Só que, se a gente colocasse esse medidor de bondade como um medidor de Deus, medidor de bondade de Deus, aí, meu amigo, a gente já está reprovado. A gente já está lá no ruim, lá no vermelhão, até mais para baixo, se duvidar. Exatamente. Então, a gente precisa analisar, né, que essa boa bondade, essas ações que nós temos, elas não anulam as más ações, né? E esse medidor de bondade de Deus, ele é a palavra de Deus. Ele é a Bíblia, são os princípios que a Bíblia traz para nós. Amém? Alguém abre para nós aí em Isaías 64:6. Vai resumir bem o que a gente acabou de falar aqui. Alguém achou? Digam. Fala aí com a sua voz de locutor aí para... Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Amém. Então, tá basicamente resumindo aquilo que a gente falou, né? Que as nossas ações são como trapos imundos. Então, resume bem o que a gente estava falando aí sobre as boas ações, né? A gente também tem a boa e velha concepção de que as obras salvam, né? A gente tem aquela boa ideia, né, de falar, não, mas eu fui um exímio pregador, eu fui um ajudador de pessoas, que eu ajudei todos os meus irmãos, estou salvo, né? As obras não salvam. O que salva é somente a fé através de Jesus Cristo. O autor vai colocar pra gente, a consequência do pecado é a morte. Essa é a justa recompensa pela rebelião do nosso coração. No entanto, não fomos criados para a morte. Fomos criados para viver eternamente. Se não houvesse pecado, nós não morreríamos, mas por causa dele estamos condenados à morte. E aí, novamente, morte física, morte espiritual
e morte eterna. Pesado, né? Muito pesado, né? E além disso, o pecado também, como eu tinha dito anteriormente, ele gera escravidão, né? Então a gente é escravo do pecado, né? Paulo vai trazer lá para nós em Romanos 7, se não estou enganado, que aquilo que a gente quer fazer, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal, esse a gente faz com força, né? Então a gente pode dizer que o pecado, ele basicamente controla a nossa vida. Em todos os momentos. A partir do momento que você deixa, né? O pecado, ele é como se fosse aquilo que os pregadores por aí, aqueles coaches, né, vão trazer para nós, que é aquela autossabotagem, né, que a gente ouve, né? Então, o pecado, ele autossabota a nossa vida, ele controla a nossa vida, e a gente é fruto dessa escravidão através do pecado, né? E o autor vai trazer algo muito interessante para nós, que Jesus pagou o preço exigido por nossa corrupção, né? Ele vai trazer lá para nós uma ideia bem engraçada e uma análise bem interessante, né? Que todo crime, ele é muito visto de acordo com a pessoa que sofre o crime e a pessoa que comete o crime. Então, por exemplo, se eu pegar uma pedra e tacar na Lê, vai ser de uma forma. Então o pessoal vai analisar, quem que é o Danilo? O Danilo é o seminarista tal. Quem que é a Lê? É a esposa do pastor. Opa! Uma mulher grávida, inclusive. Agora, por exemplo, se eu pegar uma pedra e tacar lá no rei da Inglaterra, e aí? É diferente, não é? Porque se a gente for comparar, e não existe pessoa melhor e pior, né? Mas se a gente comparar a questão da criminalidade, da justiça, da visão da humanidade, o rei da Inglaterra é muito mais importante que a Leidiane Tainá, com o nosso Mateuzinho aí. Não, isso falando, né, na questão da humanidade, né? Claro, eu acho que ela é mais importante que o rei da Inglaterra, claro, né? Ó, brincadeiras à parte, mas a ideia dessa criminalidade vista pelos homens, ela é muito maior, dependendo de quem comete, para quem é cometido, né? E aí ele vai trazer uma outra ideia bem interessante também, que é a corrupção, né? Jesus pagou o preço exigido pela nossa corrupção. A justiça, ela é oposta à corrupção, né? Então, a partir do pecado, nós somos corruptos, e ele, com a sua boa justiça, como nós vimos com o pastor Guilherme na aula passada, né, como justo juiz, ele anula a corrupção. O Eliseu quer falar? Pode falar, Eliseu. Espera um pouco. Obrigado, irmão Ronald. Jesus pagou o preço exigido por nossa corrupção, é que essa exigência aí, ela é do próprio Deus. Só para deixar isso claro, porque tem gente que acredita que o diabo exigia isso. Mas não é isso, é Deus que exige. Por isso que ele mandou Cristo. E isso faz uma diferença grande. Se a gente pegar a cultura mundana, tem aquele filme Nárnia, as Crônicas de Nárnia, né? Sim. Tem a mulher lá que representa o diabo, que ela fala, não, você tem que pagar. Mas não é aquilo. É Deus que exige que o pecado tenha que ser coberto. E aí que está o sangue de Cristo cobrindo o pecado nosso. Né? Perfeito. E aí a gente deixa de ser escravo do pecado e passa a ser escravo de Cristo. Maravilha, perfeito. O Eliseu já resumiu nossa aula já, que era a ideia já estragou a aula, gente. Então Deus abençoe, né? Tô brincando, Eliseu. Mas basicamente é essa a ideia, né? A gente acaba achando que é um plano do diabo, né? Que o Deus mudou os seus planos por conta da gente. Meu irmão, Deus já tinha isso escrito muito, muito antes da gente nascer, né? Essa necessidade da redenção, Deus já deu para nós a partir do momento que a gente, né, nem havia nascido, nem havia sido criado, né? E bom, se a gente parar agora para responder a pergunta que eu fiz ali anteriormente, né? Qual é a principal mensagem do Evangelho? Um só ato de justiça trouxe vida a todos nós.
Colossenses 2,14 nos diz que Jesus cancelou a nossa dívida. Ele a removeu pregando-a na cruz. Por isso não há condenação para os que nele estão. Somos justificados mediante Jesus Cristo e isso se aplica a todos os que creem. Sem nenhuma distinção, basta crer. Nossos atos de justiça são trapos imundos diante de Deus. Não há nada que nós possamos fazer. Somos salvos por meio da fé em Jesus. Então, se você perguntar qual que é a principal mensagem do Evangelho, está aqui. Essa é a principal mensagem do Evangelho. Jesus morreu por mim, por você, por conta dos nossos pecados. Ele levou sobre si toda a culpa. Ele levou sobre si toda a corrupção do mundo, do pecado. E essa mensagem, essa mensagem mesmo que a gente precisa levar para todas as pessoas, né? E a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração, porque muitas das vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba esquecendo, a gente acaba focando nos nossos atos, nas nossas ações, e acaba esquecendo que isso não vai salvar. E o que a gente vê pregando, né, sendo pregado por aí é totalmente o contrário, né? São as boas obras, o dízimo gordo, né? E infelizmente isso não salva. Bom, dando continuidade, o segundo propósito de Deus, enviando Jesus como nosso Salvador, é restaurar o nosso relacionamento com Deus. Alguém abre aí pra gente, Romanos 5, 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Então, Jesus, ele é o reconciliador entre o homem e Deus, né? A gente até faz aquela comparação, né, como se Jesus fosse a ponte que liga as duas pontas, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E aí em João 14,6, o próprio Jesus vai dizer isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus declara alto, firme, forte, sem Ctrl+C, Ctrl+V, que Ele é o caminho. Ele é o caminho e acabou. Não tem outro tipo de caminho, não tem atalho, não tem Uber, não tem táxi, não tem. Jesus é o caminho. Amém? Então a gente coloca que Jesus veio para destruir o abismo que existia entre o homem e o Criador. O terceiro propósito de Deus, através de Jesus, é revelar a grandeza do seu amor. Alguém abre pra gente aí, Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Maravilha. Então, essa imagem eu tirei do próprio livro. Então, Jesus deu um carimbo aí, né, de perdoado em todas as nossas situações ruins, todos os nossos pecados, né? Então, ali, gula, orgulho, ira, adultério, rancor, inveja, falso testemunho, vício. Através de Jesus, quando nós cremos que Ele é o Salvador das nossas vidas, tudo isso é perdoado. E aí, a partir daí, nós se tornamos filhos de Deus. Nós somos reconciliados com Deus através do perdão. E é muito interessante a gente pensar que a gente não merecia, né? A gente não merecia isso. Porque a gente desobedeceu a Deus, a gente desobedece a Deus, a gente é orgulhoso, a gente bate no peito, fala que a gente consegue, que a gente é bom, que a gente faz na nossa própria força.
mas a gente sabe que sem Deus, a partir do momento que nós queremos, a gente não consegue nada. Nós somos minúsculos, menores do que um grão de mostarda, né? Colocando na palavra de Deus aí. Então, a gente tem essa concepção e essa humanidade de pensar que Deus, ele acaba fazendo as coisas por nós, né, para nós, mas é só por amor, meus queridos. É só por amor, só por esse grande amor que ele tem por nós. Gálatas 2:20, abre pra gente aí alguém. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Maravilha. Então, a partir do amor gigante, grande de Deus, ele enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, por toda a humanidade, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, para que nós fôssemos reconciliados com Deus e para que Cristo vivesse em nós, como a gente viu aí em Gálatas 2:20. Viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, é dar nossa vida por Ele. Devem ser a nossa humildade em resposta ao seu grande sacrifício. Somente quem compreende a grandeza de sua própria miséria e a grandeza do amor e do perdão de Deus é que se rende a uma vida de obediência voluntária por amor, gratidão e temor a Ele. Muito forte, né? A gente pensar que se a gente não realmente compreender a nossa miséria e a grandeza do amor de Deus, a gente não vai conseguir fazer nada. Não adianta a gente vir e fazer o trabalho voluntário, não adianta a gente vir na igreja, não adianta a gente ajudar na rua, não adianta se a gente não compreender a nossa miséria e a grandeza do amor de Deus por nós. É o que a gente ouve ali em Gálatas 2:20. Amém, meus queridos? O cristianismo que você vive aponta para o Jesus verdadeiro? Sim? Então, a sua rotina aí, diária, né, a sua vida espiritual, tudo que você faz, expressa o Jesus verdadeiro? Tudo é muito? Exatamente, exatamente. A gente só consegue isso através do processo de santidade, né? Só através do processo de santidade, só através do temor ao Senhor, que a gente consegue, tenta, né? Consegue não, que é uma palavra muito difícil também, né? Mas a gente tenta, né, alcançar os padrões de Deus através de Jesus, né? E que o Espírito Santo possa sempre interagir em nós, que eu mesmo sempre oro isso ao Senhor, né? Que o seu Santo Espírito sempre me incomode. Quando eu for fazer alguma coisa errada, eu já senti aquela espetadinha, porque é difícil. A nossa carne, ela clama, ela geme, né, ao pecado, né? E aí eu já queria fazer uma dinâmicazinha com vocês, né? Para que a gente consiga e tenha a condição de apresentar o Jesus verdadeiro, Salvador do mundo, para quem não conhece, tá? Eu falei que a aula ia ser curtinha porque não tem muito o que falar sobre Jesus é o Salvador do mundo, não é verdade? A gente já conhece essa verdade, se estamos aqui é por isso. Amém? Então, a gente vai fazer uma dinâmicazinha, então a gente vai se dividir em duplas aí, tá? E é o seguinte, você vai fingir que a pessoa que está do seu lado, que está ali com você, ela é uma pessoa que você não conhece. E aí a pessoa que está sendo evangelizada, você pode fazer pergunta, você pode provocar a pessoa que está falando mesmo, tá? Você instiga a pessoa que está falando. E aí depois vocês me contam um feedback de como é que foi isso. Então uma pessoa vai evangelizar, a outra pessoa pode fazer pergunta, pode ser
como se fosse aquela pessoa que não acredita em Deus mesmo, e aí depois vocês trocam os papéis. Beleza? Então 10 minutinhos aí pra gente bater um papo. Vocês se separam aí, o pessoal de casa faz a mesma coisa, tá? Evangeliza aí seu esposo, sua esposa, seu filho. 10 minutinhos, 10 minutinhos. Aqui viraram até amiga já, né? Na evangelização aqui.
E aí? Finalizando. Aí, tem o pessoal que virou amigo, que tá dando risada aqui. E aí? E eu quero que agora vocês me contem aí quais que são as principais dificuldades que vocês encontraram aí, né? Isso que a gente tá fazendo com pessoas que são conhecidas, né? Então, eu queria que vocês me contassem aí as dificuldades, o que vocês enxergam que talvez seria mais complicado aí pra nós. A Leia e a Ju já estavam me falando aqui, então compartilha aí com a galera. Não, é que o desafio é que assim, às vezes você formular, né, uma coisa que é básica. Então, o que é evangelho? Você sabe, você crê, você tem muita coisa no seu coração, que você ouve domingo a domingo. Mas quando você tem que tornar isso acessível para uma pessoa que não tem a mesma fé, é um desafio, né? Então, eu vejo assim, que para o cristão, o maior desafio é conseguir dialogar com as pessoas numa perspectiva que elas entendam e de uma maneira que envolva a vida delas, né? Porque não adianta eu falar de uma forma cristã, com os dialetos que só eu conheço, com as palavras que só eu conheço. As pessoas não vão saber o que é condenação do pecado, o que é, sei lá, a vida eterna. Não sabe. A própria fé. A Lê perguntou, mas o que é fé? Aí eu, pera, deixa eu elaborar. Porque você fica assim, e não adianta você falar, então a fé é a certeza das coisas que não... A pessoa não tem, gente, ela não sabe. Você tem que tornar acessível. E isso não é fácil. Por isso que se envolver com a cultura, conversar com as pessoas, se relacionar mesmo com pessoas que não são cristãs. Porque a gente está aqui no nosso mundinho, na nossa igreja, e o pessoal lá fora não está falando o mesmo idioma, né? Boa. Alguém quer comentar alguma coisa? Perfeito. Vida também, então é tudo isso que ela disse. Perfeito, perfeito. Eu acho que quando se trata, tipo, por exemplo, eu me mudei agora, estou convivendo com os vizinhos, meus vizinhos não são, mas eu sou. Eles ainda não sabem de imediato, mas eu acredito que uma forma que seja, não que seja mais fácil, mas que eu consigo entrar no contexto de uma forma mais rápida, é com o meu jeito de viver. Por quê? Porque a pessoa vai ver, nossa, ela é diferente. Eu vou querer saber por que ela é diferente. E aos pouquinhos eu vou soltando, até que eu consigo, de fato, entrar onde eu quero entrar, que é falar do Evangelho. Porque não adianta também eu ter argumentos top, mas a minha vida não está de acordo. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem aquela... E isso vem do pecado, tá? A gente quer que as coisas sejam realizadas naquela hora, naquele mesmo momento, né? Então a gente vai converter a pessoa, a gente quer que ela, não, agora eu aceito. Muitas das vezes não é assim, gente. Às vezes são anos e anos de caminhada, às vezes são... E às vezes a gente precisa ter esse entendimento de que não é na nossa força, né? E antes de eu ser crente, né, antes de eu confessar o Senhor como meu Salvador, eu tinha muita... não coloco raiva, né? Mas eu não gostava de crente, não. Exatamente porque boa parte dos crentes que eu conversei, eles queriam impor alguma coisa. Entendeu? Não, que você está no pecado, que você vai para o inferno. Eu falo, cara, se ir para o inferno é eu viver desse jeito, viver as coisas que eu estou gostando de viver, então tá bom, tá tudo certo. Ele né? não estava errado, né? Mas o jeito de falar é que... Exatamente, né? Então, assim, não tá errado, também concordo. Só que a gente, como o Diego trouxe, como a Ju trouxe, a gente precisa entender, primeiramente, como a gente tem que falar, como a gente precisa chegar, a subjetividade daquela pessoa, o que ela entende sobre o mundo, o que ela entende sobre Deus. Ela já ouviu falar, ela nunca ouviu falar sobre Deus. Então, a gente precisa orar ao Senhor para que a gente tenha algumas estratégias, né? Então, o joga junto, né? É uma forma. Pessoas que gostam de jogos, através disso a gente consegue falar de Jesus para elas. Legal. Futebol,
né? A gente tem a capelania, né, esportiva. Quantos capelãos esportivos usam o esporte para falar de Jesus, né? Testemunho de vida que a Dani trouxe. Ao meu ver, para mim, o testemunho é muito mais forte do que a palavra, né? Pode falar. E depois o Eliseu fala. Tem um casal de amigos que a gente se relaciona há muito tempo, eu e o Felipe, há muito, muito tempo mesmo. E ela é aluna dele e tal, ela é espírita e o marido é ateu. Então, assim, muito difícil, com um monte de coisa, mas a gente caminha com eles, a gente sai para jantar, a gente vai na casa deles, a gente joga, a gente conversa sobre um montão de coisa, nunca indo... Não tem como a gente chegar e falar, então, você conhece Jesus? Não dá. Aí, ela é super fã de Harry Potter. Muito, muito. O Felipe, a gente gosta também. Aí, a gente conversando sobre o filme e tal, e ela, assim, é fanática, tem mural em casa, um monte de coisa. E aí, o Felipe, uma vez, numa abertura, uma oportunidade que ele encontrou, falou, você sabia que tem muita coisa do evangelho cristão em Harry Potter? Ela, quê? Aí eles foram conversar. E ele trouxe um montão de coisa. Ela, nossa, eu não tinha pensado. Cara, que legal. Então, assim, ele usou uma coisa que é da realidade dela para inserir, né? Então, você tem que estar muito atento às oportunidades, tem que se relacionar. Porque se você não conhecer a pessoa, não adianta você achar que você vai chegar lá e vai falar de sua fé, ela vai aceitar. Ela não vai aceitar. Não é assim. Perfeito. Eliseu? Na verdade, dentro do... Quando tem o bem e o mal, você tem... Dá para trabalhar nisso que a irmã acabou de falar, né? Mas eu ia falar sobre outra coisa, que tem aquele Alexandre o Grande, que era um grande conquistador, e foi um padre falar para ele a respeito de Cristo. E aí eu lembrei disso porque vocês falaram assim, não é desse jeito que você fala com a pessoa, né? Aí o padre falou que ele iria para o inferno, que se ele não se convertesse, a coisa para ele ia ficar ruim. Ele falou assim, meu pai e minha mãe já morreram, onde que eles estão? Ele falou, se eles não receberam Cristo, eles estão no inferno. Ele falou, eu luto com muitos valentes soldados e esses já morreram. Ele falou, vai para o inferno também. Ele falou, olha, esse pessoal todo que está aqui, ele tinha muito exército. Ele falou, também vai para o inferno. Ele falou, então o inferno é meu lugar, porque eu vou para lá e vou estar com eles. Se a gente não tratar do jeito certo, a pessoa pensa, ela vai pensar, então eu vou, entendeu? Foi exatamente complicado isso. Foi exatamente o que eu falei, né? Aquilo. Se eu faço as coisas que eu gosto e por isso eu vou pro inferno, então, tá tudo certo, entendeu? Fala aí, Dani. Foi uma experiência, assim, vou contar bem rápido, quando eu fui pra Copiara. Eu sou péssima em falar. Gente, pra falar, eu tenho muita dificuldade. E daí a gente foi evangelizar uma galera, eu não conhecia. E daí eu lembro que eu estava com um grupo, uma dupla, na verdade, e daí as pessoas queriam falar, tava desesperada para terminar logo o livro de João, não estava preocupada com as pessoas. E daí eu lembro que minha última visita foi uma mulher, o nome dela é Ana, e era esposa de Jesus. E daí ela começou a contar ali a dor dela. Aí eu falei, não, eu não tenho o que falar. Nesse momento, eu preciso escutar essa mulher. E daí, eu escutando ela, as pessoas me dando pressa, vamos, Dani, vamos. Eu falei, calma, pode ir, eu vou escutar essa mulher. E daí, eu escutei ela contar toda a história dela. E daí, no final, eu falei, minha irmã, eu não tenho palavras para te falar. Mas, ele tem uma pessoa para te apresentar, é Jesus. Jesus, ele vai tirar toda essa dor. Jesus vai te ajudar a perdoar o seu Jesus. E você vai ver, quando você conseguir perdoar ele, não por sua vontade, mas pela vontade do Jesus verdadeiro, você vai ver, as coisas vão fluir. E daqui um tempo, vou pegar o seu contato, você vai mandar mensagem para você me falar o que você achou disso. Aí, tá bom. Aí, quando for no último dia, que a gente vinha, o culto para agradecer ali, os dias que a gente estava ali, a gente foi embora. Ela, minha irmã, eu não estou indo pela igreja, não, estou indo por você. Eu falei, tudo bem. Jesus vai fazer alguma coisa. Enfim, ela foi ali para fazer a despedida. Quando foi exatamente um ano depois, ela falou assim, minha irmã, você foi o anjo. Eu estou te mandando mensagem para te dizer que eu meditei, hoje eu já me converti e eu me batizei. Isso foi graças ao anjo de São Paulo que Jesus enviou aqui. Eu não precisei falar nada. Eu só falei que Jesus era o suficiente. Porque eu não conhecia ela, então não tinha como ela prestar atenção no meu comportamento. Mas só falei aquilo e escutei a ela. Então, às vezes, também a gente escutar o próximo é uma forma de evangelizar. Maravilha. Perfeito o testemunho da Dani, né? Fala aí, Lê. Pode falar. Eu estava até contando para a Ju
a gente às vezes cria essa sensação de que todo mundo já sabe quem é Jesus, né? Já, por mais que de forma deturpada, mas a gente, não, já ouviu falar de Jesus. E aí, não faz nem uns 5 anos atrás, se eu não me engano, eu trabalhava numa sorveteria, perto do Diego, né? E aí, o patrão não era cristão e a nora dele era. Então, ela queria falar de Jesus de alguma forma e ele não deixava. Então, a gente meio que foi proibido de falar de Jesus ali e tal, e beleza. E uma das meninas que trabalhava comigo, ela via, né, o comportamento e tal, e aí ela sabia que a gente era da igreja, tal, eu e o Gui. E aí um dia ela falou assim, Lê, eu fui no encontro com Jesus. Aí eu falei, ai, como que foi? Você gostou? Ela, então, foi estranho, porque eles mandaram a gente ajoelhar, ficar orando, esperando, falando com Jesus, esperando ele chegar. Em momento nenhum ele chegou. Aí eu, né, como assim não chegou? E ela tinha minha idade, na época, 5 anos atrás, nova. Também sou nova agora. Aí ela falou assim, não, ele não chegava, eu ficava esperando ele chegar e ele não chegava. E aí eu falei, gente, a menina não tem noção de fato quem é Jesus. Para ela era uma pessoa que ia chegar a qualquer momento ali e salvar a vida dela. E aí começou um processo meu e do Gui, né, de conversar com ela, de explicar. E a pessoa não tinha noção nenhuma. Eu falei, gente, uma pessoa jovem, de São Paulo, não tem noção de quem é Jesus. Então, às vezes, a gente cria essa ideia de que todo mundo sabe já, pelo menos o mínimo, de quem é Jesus. Perfeito. E isso é uma coisa muito importante. A consciência do pecado só vai ter quem conhece Jesus. Quem não conhece, quem não recebe o Senhor como Salvador, não tem essa consciência de que está pecando. A pessoa está fazendo o que ela gosta da vida dela. Então, essa consciência de pecado, ela é nossa. E a pessoa, na primeira vez que você vai conversar com ela, ela não precisa saber que ela está errada, que ela está pecando, que ela vai para o inferno. Dependendo da conversa, é claro. Se você tiver essa abertura para falar, amém. Mas muitas das vezes, a transformação, ela só vai vir a partir do momento que ela entender quem é Jesus. A partir do momento que ela entender quem é o verdadeiro Jesus. Porque Jesus também é relativo. A gente já viu em outras aulas que Jesus é relativo. Tem um monte de igreja por aí que fala de Jesus de uma forma. O Jesus que é só amor, mas não é justiça. Não tem? Não, venha na nossa igreja, que a nossa igreja é inclusiva. Deus é amor, não faz acepção de pessoas. Quantas vezes vocês já não viram isso? No metrô São Bento, aí tem uma lojinha da Cacau Show lá. Aí eu entrei, aí ia comprar uma trufa pra mim e pra Ingrid, né? Aí quem me atendeu, eu cheguei lá, logo quando cheguei, cumprimentei, sempre chego com cumprimento. Aí era uma pessoa LGBT. Bom, a gente nem sabe definir muito bem. Tem um monte de letra agora, né? É tão grande, Aí eu comecei a conversar e do nada, Deus sempre faz essas coisas comigo. Comecei a falar de Jesus e tal. E aí falei da igreja, falei do coral, tal, que ela estava falando de voz. Eu falei, você gosta de cantar, tal? Eu quero cantar, tal, não sei o quê. Primeira pergunta, a sua igreja é inclusiva? Eu falei, depende do inclusiva que você está dizendo, né? Todos podem participar da igreja, ouvir da palavra, né? Nós estamos lá, você pode ir lá no endereço tal, não sei o quê, mas tudo gerava em torno da inclusiva. Aí você vê que tem uma coisa por trás ali que foi explicado para essa pessoa. Sim. E que não tem muito a ver com a realidade da palavra de Deus. Exatamente. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas usam essa palavra inclusiva para tratar o pecado de uma forma diferente. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele não fala que nós não somos perfeitos, que nós não temos essa questão toda, né? Mas as pessoas tratam dessa forma, entendeu? Isso é errado? É errado, porque esse não é o Jesus verdadeiro. Só que se a gente fala para uma pessoa dessa, falar, olha, então, Jesus é amor e justiça, a igreja ela é inclusiva, mas se você chegar desse jeito aí, o que essa pessoa vai fazer? Provavelmente tudo que você falou, você pode ter falado 1 hora com ela, ela vai esquecer tudo que você falou, nunca mais quero ver. Então, meus irmãos, a gente precisa ter essa consciência de que não é na nossa força. A gente precisa ter relacionamento para que a gente possa apresentar o Jesus verdadeiro. Por que o relacionamento? A gente entendendo o que a pessoa gosta, como a Ju trouxe a questão do Harry Potter, né? Entender o que a pessoa gosta para, a partir daí, usar ferramentas e formas para a gente apresentar o Jesus para essa pessoa. E a transformação, ela vem a partir do momento que a pessoa reconhece o Senhor como Salvador da sua vida. Ela não vai naquele momento, muitas das vezes, ter esse entendimento.
Entendeu? E muitas das vezes ela nem vai falar com você, mas como a Dani trouxe, 1 ano depois. Às vezes a Dani já até esqueceu da mulher, já até esquecido o que tinha falado com ela. Exatamente. É o Espírito Santo que convence. O plano de Deus é muito e muito maior do que o nosso. A gente não consegue mensurar o que a gente fala, as palavras, o testemunho que a gente tem. Mas Deus sabe, entendeu? Então, assim, que a gente possa ser ferramenta do Senhor onde a gente estiver, que através das nossas vidas as pessoas conheçam o Salvador do mundo, né? Que essa consciência de pecado ela fique para nós, para que a gente entenda, para que a gente viva e fuja do pecado. E a partir da gente entender realmente o que é o pecado, além de não viver, a gente tenha formas e ferramentas para que outras pessoas saibam que elas estão em pecado também. Beleza? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar com vocês. Ficou alguma dúvida? Então a gente entendeu o que é pecado, a gente entendeu que Deus enviou o seu Filho para nos redimir, para nos perdoar, para nos limpar do pecado. E nós entendemos que a gente precisa espalhar o verdadeiro evangelho, a gente precisa explicar, transmitir para as pessoas o verdadeiro Jesus. Beleza? A partir da aula que vem a gente, inclusive, vai aprender como conhecer Jesus, que é o próximo capítulo do livro, né? Esse livro, inclusive, ele é um livro para pessoas que não são crentes. Então ele tem uma linguagem bem clara, ele tem uma linguagem muito ilustrativa, ele traz as abordagens principais sobre o Evangelho, né, sobre a questão de Jesus, como todas essas coisas que nós falamos, né, características, qualidades que nós falamos sobre Jesus. E ele é um livro para pessoas não crentes, porque no último capítulo ele vai trazer, você já aprendeu tudo isso sobre Jesus, agora como é que você conhece ele? E é através de nós, ferramentas do Senhor, que as pessoas vão conhecer a Cristo. Amém? Vamos orar para a gente finalizar a nossa aula e a gente espera a galera lá de trás. Pai, nós te agradecemos por mais um domingo, nós te agradecemos, Pai, porque a sua graça se derramou sobre nós mais um dia. Muito obrigado, Pai, pelo nosso lar, pela nossa família. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. E que, Pai, o Senhor possa nos ensinar o verdadeiro evangelho, que através do Senhor, Pai, nós possamos ter ferramentas para espalhar, Pai, a Tua palavra, espalhar a verdade, Pai, para as outras pessoas. Que através de nós, Pai, muitos e muitos conheçam ao Senhor, se rendam aos seus pés, que sejam transformados, Pai. Que o Senhor possa nos dar um domingo em paz, um domingo em família, um domingo de amor, e que o Senhor nos traga mais tarde, Pai, para cultuar ao Senhor, para relembrar o que o Senhor fez por nós na cruz, e também o memorial da ceia, Pai. Que o Senhor nos leve em segurança. Muito obrigado pela minha vida, que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, para que eu possa trazer cada vez mais coisas legais, aulas bacanas para edificar a nossa igreja aqui, Pai. E é dessa forma que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, dá um abraço aí que está do seu lado, na sua dupla e também na outra. Fiquem com Deus e até mais tarde.